Toda semana aparece um monte de gente dizendo: Regis, você não gosta de música pop, você não fala de música pop, blá blá blá. Pois nesse vídeo eu vou mostrar 5 dos meus discos preferidos dentro do universo da pop music descarada. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você já sabe que a Edifier é uma das nossas parceiras aqui no nosso canal e é a marca que tem os produtos de som simplesmente sensacionais, que inclusive eu uso e assino embaixo a qualidade desses produtos. E agora em novembro, a Edifier simplesmente enlouqueceu. Por quê? Porque além dela dar 15% de desconto em todos os seus produtos no site da empresa, se você preencher o cupom de desconto, aqui que você está vendo aqui embaixo, com Regis Tadeu Indica, tudo junto, você vai ter mais 5% de desconto, ou seja, você vai ter 20% de desconto em qualquer produto da Edifier. E se você pagar esse cupom de desconto aqui com Pix, você vai ter ainda mais 5% de desconto, ou seja, 25% de desconto. É uma ocasião única para você adquirir produtos de altíssima qualidade que eu mesmo uso. Eu vou te recomendar 3 produtos que eu uso e que para mim são sensacionais. É um fone de ouvido Bluetooth modelo W600. Tem também a caixa de som Bluetooth multimídia R33BT e tem também esse monitor de áudio incrível que é o R980T. São produtos que eu tenho aqui na minha casa, que eu uso e são sensacionais. Então não perca essa oportunidade de adquirir esses produtos com 25% de desconto, tá ok? Já sabe, 15% no site da empresa, né? Se você preencher o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica, você tem 20% de desconto, e se você pagar esse cupom de desconto, pagar toda a sua compra com o Pix, você então tem 25% de desconto, tá bom? 15 mais 5 e mais 5. Então, não perca essa oportunidade, tá ok? Vamos continuar então com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, toda semana a mesma história. Parece um monte de gente. Regis, você só fala sobre rock, você só fala sobre não sei o quê, você não gosta de música pop, você não fala de música pop, você só fala de música brasileira. Adoro música pop, adoro, e algumas daquelas bem descabeladas, descaradas mesmo. E nesse vídeo eu vou mostrar 5 dos meus discos preferidos dentro desse universo de música aparentemente descartável. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem os produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, tá ok? E eu vou trazer os discos aqui, não na minha ordem de preferência, uma ordem assim absolutamente aleatória, e eu espero que você pare de torrar o meu saco com relação a isso. O primeiro disco que eu quero mostrar aqui, e é um disco que eu adoro, é esse aqui, ó. O Up do Right Safe Fred, tá? Era inacreditável ligar a TV nos anos 90, cara, e deparar com um clipe com 2 carecas, assim, meio gays, assim, cantando 2 músicas tão absurdas quanto geniais. Cara, eu lembro que na época, cara, eu fui alvo de muita gozação por parte do meu círculo de amizades, que eles não conseguiam, os meus amigos e amigas, eles não conseguiam conceber como é que eu gostava de Right Safe Fred. E o mais incrível foi quando eu comprei o disco e assim, e tudo soa ainda mais legal. Já vou falar a respeito dessas 2 músicas e do disco inteiro. Primeiro, vamos contextualizar. O Right Safe Fred, ele era um duo, ainda é, não? Formado pelos irmãos Richard e Fred
Fairbass, né? Na época, era um trio, porque tinha com eles um multi-instrumentista chamado Rob Manzoli, né? Nós estamos falando de 1990. Depois o Manzoli saiu em 97. E eles estouraram logo de cara com aquelas duas músicas incríveis que eu falei. Duas músicas incríveis em termos de sonoridade pop, evidentemente. Eram I'm Too Sexy, e a letra e o clipe, ele era uma gozação com aqueles modelos que frequentavam a academia dos dois irmãos, e Don't Talk, Just Kiss, que tem inclusive a participação da ótima cantora de soul music, a Jocelyn Brown. São duas canções que eu costumo dizer, são duas canções tão ruins que são sensacionais. E muitos anos depois, eu descobri que os irmãos, eles tinham uma banda chamada The Actors, que inclusive chegou a excursionar com o Suicide e abrir shows do Joy Division, aquela coisa toda, e que o Richard, ele era baixista também. Tanto que ele aparece no clipe de Blue Jean, do David Bowie. E o Richard ainda estava com cabelos. E o irmão dele, o Fred, era guitarrista, que também aparece com cabelos naquele filme do Bob Dylan, o Hearts of Fire. E é uma pena que quase ninguém ouviu as outras faixas desse disco inteiro aqui. Que é um disco ótimo, divertido e muito bem produzido, que vendeu horrores na Europa, principalmente nos Estados Unidos, com toda a justiça. E as faixas, elas são bem diferentes entre si, são cheias de refrãos que grudam como chiclete, com picha na cabeça, com uma mistura de rock, com disco music, com música eletrônica, que inclusive ajudou, de uma certa forma, a definir os padrões da música eletrônica nos anos 90. Então, por exemplo, tem uma canção aqui chamada Do You Feel? Do You Feel? Que eles criaram um shuffle eletrônico, vamos dizer assim, com a bateria sampleada, com aquela timbragem que o John Bonham usou em When the Levee Breaks. Que inclusive essa música, ela não faria feio se ela tivesse sido incluída nesse clássico aqui, ó, do Primal Scream, o Screamadelica. Não faria feio mesmo. Tem uma outra canção aqui chamada Deeply Deep. Uma canção adorável, assim. Que os caras, eles são com uma mistura de Style Council com o Tower of Power. Tem outras duas canções aqui, a Swam e a Love for All Seasons, que elas conseguem injetar umas melodias muito legais dentro daquelas batidas manjadas de Eurodisco, né, vamos dizer assim. E não tem como, cara, você não cantarolar junto, né, não cantar junto na maravilhosa Upon My Heart. Ou seja, é um disco criminosamente subestimado, porque é muito legal. O Up, do Right Said Fred. E já que nós falamos em duo, o outro disco que eu adoro é esse aqui, ó, The Innocents, do Erasure, né? E foi eu tenho, cara, eu tenho umas outras, bom, não preciso nem dizer que eu adoro o Erasure, né? Tenho vários discos do Erasure. Foi nesse disco aqui, né, no terceiro álbum, que o Erasure, que é formado pelo Vince Clarke, o tecladista e multi-instrumentista, e o vocalista Andy Bell. Foi nesse terceiro disco aqui, cara, que eles atingiram um sucesso mundial, e eles deixaram de ser apenas um bom nome daquela cena de synth pop do comecinho dos anos 80. Logo de cara, tem um hit absolutamente arrasa quarteirão, que é A Little Respect, que é um exemplo 100% de canção pop perfeita. E perfeita no sentido em que essa mistura de pop eletrônico e soul music, que sempre marcou o som do Erasure, atingiu a perfeição. E a dramaticidade que os dois colocaram em canções sensacionais aqui,
como por exemplo Chains of Love, realmente envolvem o ouvinte, mas o ouvinte que não é preconceituoso. Embora nos discos seguintes, eles de uma certa forma, eles meio que exageraram, eles abusaram um pouco dessa característica em canções assim que não eram tão cativantes na sua essência, como por exemplo uma que eu detesto, que chama-se Savannah Song. Essa canção eu detesto, mas isso foi lançado antes ou depois, é outro papo. Você ouve esse disco aqui, cara, não dá pra você não sacudir o esqueleto com um sorriso no rosto. Quando você ouve, por exemplo, Heart of Stone, que poderia, por exemplo, estar em qualquer disco da primeira fase do Depeche Mode. Primeira fase do Depeche Mode, que inclusive o Vince Clarke era o tecladista. E aí tem também... tem uma participação aqui em Yahoo, canção incrível, que tem a participação espetacular daquela cantora Karen Wheeler, que era do Soul to Soul, lembra? Pois é. E ela empresta a essa canção uma elegância vocal que a música realmente pede. E essa elegância, ela aparece também numa canção que é quase uma balada, chamada Hallowed Ground, que é uma daquelas canções que, quando você ouve, ela provoca algumas imagens na sua cabeça durante a audição, você tá entendendo? E a produção desse disco é absolutamente concisa, não tem excessos, mesmo com aquele monte de teclados e aquelas programações rítmicas. Então esse disco aqui realmente é um dos meus preferidos dentro da música pop. E se você não conhece o som do Erasure, eu sugiro que você adquira essa coletânea aqui, ó. Pop 20. É isso? É Pop 20 Hits. Cara, essa coletânea é uma das coletâneas mais sensacionais de todos os tempos. Outro disco descaradamente pop que eu adoro é esse aqui, ó. Body Language, da Kylie Minogue. Ela já tinha chamado a minha atenção de uma maneira positiva, o som dela, né? Porque ela, como garota, sempre chamou minha atenção. Vide a capa aqui, né? Incrível. Ela já tinha chamado a minha atenção musical em 2001, quando ela lançou o 8º disco dela, um disco legal, chamado Fever, que continha uma canção pop perfeita, que era Can't Get You Out of My Head. Mas foi nesse disco aqui, ó, no disco seguinte, o Body Language, que ela realmente mandou bem no disco todo. Ela cercada de trocentos produtores e compositores, tal, eu imagino que de uma certa forma ela foi convencida a deixar de lado um pouco aquele lance eurodisco que ela vinha fazendo, e ela mergulhou, cara, no synth pop dos anos 80, principalmente naquele minimalismo que o Prince ensinou para a música pop naquela década. Os timbres dos instrumentos e na abordagem vocal. Dá para você sacar isso no disco inteiro. E logo na primeira faixa, que é sensacional, que chama-se Slow, que é totalmente influenciada por aquele Prince oitentista. E essa influência fica ainda mais descarada em outras canções que para mim são sensacionais, cara, que é Still Standing e na Someday. Essa música, inclusive, Someday, ela tem a participação do Green Gardside, que foi vocalista do Screech Police, cujo som também influenciou bastante esse disco aqui da Kylie Minogue. E tem canções muito sexys aqui nesse disco, por exemplo, After Dark, Sweet Music e a Secret, Take You Home, nas quais a Kylie Minogue ela deixa claro, aliás, essa última música, a Secret, Take You Home, a Kylie Minogue ela deixa muito claro que ela estava ouvindo muito hip hop na época. Você ouve a música, você vai entender por quê. E aí tem uma outra canção chamada Promises, que é puro R&B oitentista, sabe? E tem uma outra canção chamada cadê aqui? Red Blooded Woman, que é uma canção que toda artista metida a fazer música pop popularesca brasileira
deveria ouvir e tentar imitar. É um descasso muito do classudo. Body Language, da Kylie Minogue. Você tá vendo isso aqui? Pois é. São os discos que eu tenho do Robbie Williams. Pois é, eu gosto muito da discografia desse cara. E você sabe que ele foi ex-integrante daquela boy band inglesa Take That. E desde o início da carreira solo dele, eu gosto bastante. Porque ele lançou logo de cara, quando ele entrou na carreira solo, ele lançou esse disco aqui, ó, que é surpreendentemente ótimo. Chama-se Life Through a Lens, de 1997. Que é um disco muito influenciado por Beatles e por Oasis. E que tem uma das mais lindas baladas de todos os tempos. Vou repetir. Esse disco tem uma das mais lindas baladas de todos os tempos, que é Angels. Tá? Pra você que fica achando que eu não gosto de balada, claro que eu gosto, eu adoro. Mas essa, Angels, é sensacional. E aí, eu gosto dos discos da discografia do Robbie Williams, inclusive os discos em que ele se mete a ser crooner de orquestra. Como esse aqui, ó, o Swing When You're Winning. Tá? Só que o meu disco favorito dele é esse aqui, ó. Escapology, tá? É o quinto disco. É um disco que o Robbie Williams ele mirou em várias direções musicais, cara, e ele acertou em todas. Por exemplo, ele mandou muito bem na influência de Black Crowes que ele colocou na faixa de abertura, chamada How Peculiar. Tá? E ele acertou também naquela abordagem mais, como é que eu vou dizer, elegante e romântica, numa pegada meio acid jazz, na Feel, que é uma das melhores canções desse álbum. Outra coisa, ele deu uma verdadeira lição de como criar uma balada romântica que não seja babaca. Seja de uma maneira leve e delicada, como ele fez aqui em Sex It Up, tá? Ou uma balada meio com punch um pouco mais consistente, inclusive com algumas pequenas pitadas de rock progressivo no arranjo, e sem resvalar naquela pieguice que é numa música aqui chamada Love Somebody. Ele também flertou com aquela sonoridade do John Lennon em carreira solo numa outra música chamada Something Beautiful. E ele usou também um pouquinho dessa influência do Lennon numa outra canção que ela é acidamente bem-humorada, vamos dizer assim, chamada Handsome Man. E tem uma outra canção chamada Monsoon, em que tem um peso meio Queen na música. E tem um outro detalhe, cara, a produção do Guy Chambers foi impecável e soube realçar exatamente esse poder de interpretação que o Robbie Williams tem, cara. Então, esse aqui é outro descasso. Escapology, do Robbie Williams. E para terminar a minha listinha, não poderia ter outro disco, né, cara? Spice, primeiro álbum das Spice Girls. Vamos lembrar que Spice Girls era uma armação total dos empresários, o Bob e o Chris Herbert. E eles criaram as Spice Girls para competir com aquela verdadeira infestação de boy bands britânicas que tinha naquela época, né? E eles montaram então um quinteto feminino com uma postura girl power, né? De empoderamento naquela época já. Cara, esse disco, cara, não poderia ter tido uma estreia melhor. Porque o disco, cara, é uma bobagem divertida do início ao fim, com a diferença de que a produção é espetacular, as timbragens dos instrumentos são meio hipnotizantes e as canções são maravilhosas. A trinca inicial desse disco é a prova de como uma sequência de canções bem escolhida pode realmente capturar a atenção de quem quer que seja que tenha alguns neurônios em perfeito funcionamento,
sem preconceito. Duas canções sacolejantes, que é Wanna Be e Say You Be There. E uma balada extraordinária, chamada To Become One. Que inclusive é uma balada tão sensacional que até mesmo o Paul Gilbert, o guitarrista, fez uma versão dela muito legal nesse disco aqui, ó, que é o Alligator Farm. Tem uma versão instrumental dessa balada que é sensacional. Então realmente essa balada é incrível. Mais um exemplo de balada legal para todo mundo que pensa que eu detesto baladas. Não é nada disso, eu detesto balada brega, balada piegas. E esse disco, cara, ele segue com um petardo pop atrás do outro. Tem uma canção chamada Love Thing que poderia muito bem estar num disco do Prince. Tem uma outra canção bem swingada chamada Last Time Lover, que ela é totalmente hipnotizante, assim, na sua levada meio hip hop, assim. Tem um refrão que é matador. Tem uma outra balada também que é muito legal, que é um pouquinho mais swingada, chamada Mama, e swingada na medida certa. Tem uma outra canção chamada Who Do You Think You Are, que é aquelas pepitas, vamos dizer assim, não tem outro termo, aquelas pepitas irresistivelmente dançantes. E tem duas canções aqui na sequência, uma que é a Something Kinda Funny e a outra é a Naked, que elas poderiam muito bem estar em um dos melhores discos da Janet Jackson, que é isso aqui, ó, o Janet, que aliás quase entrou nessa lista, viu? Que esse disco também é sensacional, mas eu vou fazer um vídeo especificamente da Janet Jackson. Mais pra frente eu vou fazer isso. E a última canção desse disco, que chama-se If You Can't Dance, é um hip hop de primeira categoria. E inclusive essa música tem um sample muito legal de It's Just Begun. Aqui, ó, deixa eu até tirar do plástico aqui, ó, Jimmy Castor Bunch, a faixa de abertura. Esse disco aqui também é espetacular, eu recomendo muito. Então, só que tudo parou nesse primeiro disco, porque os outros dois discos que vieram na sequência, cara, são fraquíssimos. O Spice World, assim como o Forever. Infelizmente, a qualidade do som das Spice Girls parou exatamente nesse disco aqui, ó, tá? Que é realmente, assim como todos os outros que eu mostrei nesse vídeo, um clássico do pop. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses então são os meus 5 discos preferidos dentro da cena da música descabeladamente pop mundial, tá? Então pode parar com esse papo de o Regis não gosta de música pop. Eu adoro música pop, desde que música de qualidade. Aqui nos seus comentários, coloquem os 5 discos pop que vocês mais gostam e por que vocês gostam desses discos, tá legal? Não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem os produtos muito bacanas, com essa camiseta aqui, e não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá legal? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.